Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar neste seminário o livro do Sergei Eisenstein, O Sentido do Filme, que eu tenho aqui nas minhas mãos, tá? Vocês vão ver também a capa dele. E a gente vai falar então sobre o conteúdo desse livro. Esse foi o único livro do Eisenstein que foi publicado em vida, composto por 4 artigos, um titulado A Palavra e a Imagem, outro, Sincronização dos Sentidos, terceiro, Cor e Significado, e o quarto, Forma e Conteúdo Prático. Esse livro, só para complementar a informação, ele também consta uma nota biográfica, a filmografia do Eisenstein, como referência também, e sugestões de leitura, com textos do próprio Eisenstein e sobre o Eisenstein. Tá? A questão da montagem é a questão central em toda a teoria dele, né? E é o que ele vai desenvolver aqui. Então ele começa trabalhando a questão do objetivo e função fundamentais da montagem. Tá? Então ele define aqui como necessidade de exposição coerente e orgânica do tema, do material, da trama da ação, do movimento interno da sequência cinematográfica e de sua ação dramática como um todo. Filmes devem ter uma narrativa logicamente coesa e conter o máximo de emoção e de vigor estimulante. Então, na sequência, ele destaca uma propriedade que é percebida pelas pessoas que trabalham com cinema. Que propriedade seria essa? Ele define como 2 pedaços de filme de qualquer tipo, colocados juntos, inevitavelmente criam um novo conceito, né? Uma nova qualidade que surge da justaposição. Não é exclusividade do cinema, tá? Ele percebe isso. Mas é um fenômeno encontrado sempre que há a justaposição de 2 fatos, 2 fenômenos, 2 objetos. E aí ele traz alguns exemplos de outras esferas para fazer essa comparação. Então, por exemplo, anedotas e charadas, né? Aquelas de duplo sentido. Outro exemplo que ele traz são as palavras portmanteau que formuladas por Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, né? Ele faz uma brincadeira, se a gente tentasse pronunciar 2 palavras ao mesmo tempo, né? Que a gente poderia pronunciar isso de 3 maneiras. Se a gente tiver, ele cita como exemplo terrível e horrível. Se eu tiver mais foco em terrível, eu vou pronunciar terrível, horrível. Se eu tiver mais inclinado a ter preferência por horrível, eu vou falar horrível, terrível. E por fim, se eu conseguir equilibrar na minha mente o sentido dessas 2 palavras, eu posso falar torrível, que seria uma junção dessas 2 palavras e, ao mesmo tempo, uma fusão de sentidos. Os 2 sentidos estariam presentes. Então ele quer dizer que isso não é uma exclusividade do cinema, é um fenômeno universal. Por isso que ele traz esses exemplos de outras esferas. Bom, e aí quando ele volta para o cinema, ele diz que a justaposição de 2 planos isolados através de sua união não parece a simples soma de um plano mais outro plano, mas sim o produto. Porque o resultado é qualitativamente diferente de cada elemento considerado isoladamente. Então aí ele quer dizer que a imagem total do filme, que é determinada tanto pelo plano, ou seja, a imagem que eu faço lá, quanto pela montagem, ou seja, como eu articulo aquelas imagens que eu captei, dá a vida e diferencia tanto o conteúdo e o plano. Tá? Então dá um novo significado. A justaposição dos detalhes parciais em uma estrutura de montagem cria e faz surgir a qualidade geral do filme, né? A imagem generalizada mediante a qual o autor e o espectador apreendem o tema. Fragmento A mais fragmento B, em justaposição, é igual a uma imagem na qual o conteúdo do tema é corporificado de forma mais clara. E é importante a gente fazer uma distinção que o Eisenstein faz entre representação e imagem. Representação se chama um elemento isolado, né? E ele dá como exemplo um relógio, no que diz respeito à representação das horas, por exemplo. Cada hora, e a posição dos ponteiros indicando a cada uma daquelas horas, isoladamente, é uma representação do tempo, podemos dizer assim. Então, é um elemento isolado. Ele tem um significado muito restrito, um alcance muito restrito.
A partir do momento que eu adiciono movimento àqueles ponteiros, né, eu consigo construir uma imagem do tempo. Então, eu tenho representações associadas a determinadas horas, certo? Isoladamente, elementos isolados, fragmentos. Mas, a partir do momento que o movimento se instala dentro daquele objeto, eu tenho uma representação, uma imagem. O agrupamento das diversas representações me fornece uma imagem do tempo. Tá? Então, a imagem que ele define, da forma como ele entende, é a caracterização total composta de todas as representações particulares. Então, ele entende que uma obra de arte, entendida dinamicamente, é o processo de organizar as imagens no sentimento e na mente do espectador. E eu faço isso me valendo da montagem, articulando aqueles diversos fragmentos de representação, que aí vão se constituir em imagens que vão me sensibilizar enquanto espectador. Então, ele continua dizendo que para criar uma imagem, a obra de arte deve construir uma cadeia de representações. E ele exemplifica isso, por exemplo, com o trabalho de interpretação do ator no teatro, ou seja, na medida que ele vai construindo o personagem, os diversos elementos que vão compor a construção daquele personagem, são o que as representações. Né? Então ele tem vários elementos fragmentários que ao final vão me dar a imagem do personagem. Então ele entende que isso é um processo de construção de uma imagem. Ele também traz exemplos da literatura. Ele cita uma passagem do Guy de Maupassant, que ele faz diversas representações separadas da hora da meia-noite. Então aqui até o Eisenstein faz uma analogia com a filmagem de um objeto a partir de diferentes posições de câmera e enquadramentos. Então, essas várias perspectivas da meia-noite que o Maupassant apresenta naquela passagem que ele traz ali, seriam comparáveis então a diferentes posições de câmera. E aí o foco do Maupassant dá uma ênfase na imagem emocional da meia-noite. Ele traz o exemplo de Outubro, aquela cena dos diversos relógios sendo mostrados, mostrando horas em diferentes partes, diferentes cidades do mundo, todas representando aquele mesmo momento da Revolução de Outubro, em que aconteceu a Revolução de Outubro. O ponto de partida é uma determinada imagem que personifica emocionalmente o tema que o autor se propõe a trabalhar. Então, qual é a tarefa que vem pela frente? Transformar essa imagem que ele tem em mente para o tema em algumas representações parciais e básicas que, em combinação ou justaposição, evocarão na consciência e sentimentos do espectador, leitor ou ouvinte, a mesma imagem geral inicial. Então aqui ele fala, mais uma vez, desse processo criativo de modo geral, tá? Não é específico do cinema. E aí ele diz que uma característica desse processo criativo é justamente o dinamismo. Essa imagem desejada, ela não é fixa ou pronta, mas ela surge, ela nasce, ela é construída. E ela é concretizada pelo autor, pelo diretor e pelo ator em elementos de representação independentes. E, por sua vez, reunida na percepção do espectador. Ou seja, o espectador faz parte do processo de construção dessa imagem. Tá? Então, esse processo criativo, o espectador tem participação. E aí ele destaca que a força da montagem reside no fato de incluir no processo criativo a razão e o sentimento do espectador. Sua individualidade não está subordinada à individualidade do autor, mas se manifesta no processo de fusão com a intenção do autor. Bom, no segundo artigo, cujo título é Sincronização dos Sentidos, o Eisenstein parte daquela definição de montagem que ele trouxe do artigo anterior, que desenvolveu no artigo anterior, né, palavra e imagem, e vai
encorpando aquela definição. Aqui, por exemplo, ele inicia dizendo que a representação A e a representação B devem ser selecionadas entre os muitos aspectos possíveis do tema em desenvolvimento, de modo que a justaposição desses precisos elementos, e não de outros, né, quer dizer, tem um processo de escolha, de seleção do que é o mais adequado, suscite na percepção e no sentido do espectador a mais completa imagem deste tema preciso. Mais uma vez, abre o leque, né, de possibilidades de expressão, ao dizer que meios de expressão podem ser retirados de qualquer um dos vários campos, né, no caso da arte, com o objetivo de enriquecer ainda mais a imagem. E aqui ele vem falar da transição da montagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Ele entende que nada muda quanto ao princípio. O princípio continua sendo o mesmo, né? Você justapõe elementos, representações, no sentido de buscar um novo conceito, uma imagem total, né? Mas ele adverte que há novas tarefas, novas dificuldades e novos métodos com o advento do som no cinema. Só mais uma vez reforçando que a visão que ele tem de montagem é muito ampla, né? Reforçando, não se restringe a cinema, ele entende montagem como todo o processo de construção, de elaboração de uma obra artística. Tá? Um outro aspecto que ele desenvolve neste artigo, Sincronização dos Sentidos, é a montagem vertical, né? Justamente a partir do advento das novas possibilidades tecnológicas, né? Como utilização de som e cores. Então, ele, na sequência desse artigo, ele vai fazer uma série de considerações sobre a utilização desses meios de expressão. Então, vocês vão ver, eu vou apresentar aqui um diagrama esquemático que ele coloca no livro, justamente comparando a montagem no cinema mudo com a montagem no momento do cinema sonoro, né, que você passa a ter trilhas paralelas que esse diagrama que ele apresenta nada difere do que a gente está acostumado a ver, né, nas timelines, né, nas diversas trilhas que compõem a edição, quando a gente faz a edição de um filme, né? Tem a trilha de imagem, trilha de som, trilha de música. Então, basicamente, esse diagrama ele apresenta para a gente aqui nesse artigo. Então, ele começa fazendo uma comparação com a partitura orquestral, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a partitura de orquestra, mas ela representa os diversos instrumentos, né, que compõem aquela obra que está sendo executada. E aí ele sugere que seja acrescido um novo item, a exemplo dessa partitura orquestral, que seria a pauta de imagens visuais, né? E ele chama isso de montagem polifônica, né? Em que um plano é ligado ao outro através de um avanço simultâneo, mas de uma série múltipla de linhas, né? Que ele chama de temas contribuintes, cada qual num curso de composição independente e contribuindo para o curso de composição total da sequência. Ou seja, essas diversas linhas elas têm uma lógica, uma coerência interna em si, mas elas também se articulam com as demais linhas no sentido de a gente fazer a composição total, assim como os vários instrumentos numa orquestra estão tocando de forma articulada para se obter um determinado efeito, certo? E por fim ele conclui trabalhando a questão de que as tendências artísticas de certas épocas elas se refletem tanto na estrutura da música quanto da pintura, né? E ele traz o exemplo do jazz, né? Que num período em que não há mais perspectiva, trabalha muito com a repetição, né, aquele ritmo sincopado, e isso é o reflexo de uma era, na percepção dele, e ele traz isso como exemplo de que as artes fundidas, né, correspondem à própria imagem de uma época e à imagem do processo de raciocínio daqueles que são vinculados àquela época. E falando ainda especificamente sobre o jazz, ele trata questões, o uso da repetição, por exemplo, que está presente, né, na composição do jazz, mas que ele também utilizou, por exemplo, trazendo o exemplo do cinema
ele trouxe o exemplo do filme dele, O Encoraçado Potemkin, em que ele faz alusão à questão dos irmãos, né? Seja na forma de intertítulos, seja na forma da expressão das imagens em que ele... Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para os capítulos 1 e 2. Eu agradeço a atenção de vocês.